Criança chega a ser engraçado, ainda mais na época que elas começam a fazer muita pergunta. Perguntas do tipo, por que o céu é azul? Por que as estrelas brilham à noite? Quem criou o mundo e o que existia antes disso? E às vezes a gente fica sem ter resposta para dar. Se fosse na época da Grécia Antiga, era muito fácil responder. Era só dizer que tudo está aí porque tudo foi criado pelos deuses. Mas esse tipo de resposta, através do viés religioso, não durou muito tempo na Grécia. Um filósofo contemporâneo chamado Nietzsche escreveu que os seres humanos estavam mais dispostos a aceitar a explicação através do viés religioso no que ele chamou de a infância da humanidade. Mas a humanidade caminhou depois disso. Passou pela infância, amadureceu e chegou ao ponto de questionar, de procurar entender melhor as coisas que via pela frente. E a busca por essas explicações é que a gente dá o nome de filosofia. A filosofia não foi patenteada, ela não foi criada por uma determinada pessoa, mas ela tem uma certidão de nascimento. Ela começa precisamente no século VII a.C., quando o viés religioso não foi mais suficiente para dar conta de tudo e os seres humanos começaram a procurar explicações através do raciocínio, da lógica e da intensificação do pensamento. E uma das primeiras coisas que eles procuraram explicar era o mundo tal como eles viam. E uma dessas explicações foi elaborada por um filósofo que nasceu numa cidade que hoje faz parte da Turquia. E o nome desse pensador é Tales de Mileto. Como eu falei, os primeiros filósofos estavam preocupados não em elaborar teorias sobre sonhos, sobre pensamentos, sobre coisas abstratas de uma maneira em geral. Eles estavam preocupados em explicar o mundo que eles viam, e eles não buscavam uma explicação fora do próprio mundo. Por isso, os primeiros filósofos eram chamados de físicos, porque eles estavam preocupados em explicar a realidade física do mundo. Um dos primeiros filósofos que se tem notícia nasceu na cidade que hoje faz parte da Turquia. O nome dele era Tales de Mileto, e ele procurava explicar o mundo através de um princípio comum entre todos os seres. E esse princípio comum, ele acreditava que era a água. Isso porque a água estava presente em praticamente todos os seres que existem no mundo. A água, quando se concentra, dá origem a rios, lagos, mares, e esses se enchem de vida. A água, quando não está presente, deixa origem a quilômetros de desertos sem vida. Os corpos vivos têm água, diluída no sangue e nos vários fluidos do corpo. Quando essa água se desaparece, o corpo morre. Os seres brutos são desprovidos de água. As montanhas, os vales, têm esse formato porque houve a erosão provocada pela água. E era a água que possibilitava o deslocamento e o comércio pelas ilhas do mundo grego. Depois de Tales, outros pensadores também procuravam uma explicação física para o mundo, e um desses pensadores se chamava Anaximandro. Para ele, todos os seres que existem no mundo, eles têm em comum o mesmo tipo de matéria-prima, uma matéria chamada apeion, que era uma matéria gerada a partir da concentração de todos os elementos químicos, e o que diferenciava os seres vivos e os seres brutos era a concentração de cada um desses elementos. Então até agora nós vimos dois pensadores. O primeiro, que era Tales, acreditava que todas as coisas existiam a partir da água, tanto pela sua atuação, quanto pela sua concentração e até pela sua ausência. Já Anaximandro acreditava que o apeion, que era a reunião de todos os elementos químicos, e os seres se diferenciavam pela concentração maior ou menor de cada um desses elementos. Mas teve uma pessoa que procurou explicar a existência das coisas do mundo não através de um elemento, mas através de uma ação que é o movimento. E essa pessoa foi um pensador chamado Heráclito, que nasceu em Éfeso também no século VII a.C. Heráclito defendia a ideia de que o que sustentava as coisas no mundo era o movimento. Para ele, nada era imutável, nada era eternamente igual ao que é em determinado instante. Para ele, todos os seres haviam participado do mesmo momento da criação, mas cada um deles passou por transformações, alguns mais rápidas, outras mais lentas. Por exemplo, quando a gente olha no espelho, dali a alguns anos a gente começa a enxergar as primeiras rugas. Quando a gente percebe uma criança,
Em um ano ela está engatinhando, em outro está dando seus primeiros passos. E dali a pouco tempo, quando a gente pisca o olho, já está fazendo a prova do Enem. Mas as montanhas parecem eternas e imutáveis. A erosão desgasta suas encostas, mas essa mudança demora séculos, às vezes milênios, para acontecer. Mas acontece. Para Heráclito, tudo que existe no mundo está em constante processo de mudança, está em constante movimento. E essa mudança, às vezes imperceptível, pode ser traduzida por uma frase dele que ficou bastante registrada no pensamento ocidental, que ninguém consegue entrar no mesmo rio duas vezes. Isso porque a água que a pessoa entrou na primeira vez, aquela água já correu. As plantas das margens, elas já não estão mais na mesma posição e o céu já está fazendo um reflexo diferente porque as horas do dia vão passando. E a mesma coisa acontece com a vida humana. Às vezes nós pensamos que nós somos sempre os mesmos, mas a cada dia nós passamos por uma série de transformações. Nós conhecemos coisas novas, nós temos novas experiências, nós amadurecemos como profissionais e como seres humanos. E às vezes essa mudança é tão gradual, tão imperceptível, que nós nem nos damos conta, mas a cada dia estamos procurando esse movimento, a cada dia estamos procurando nos tornar uma pessoa muito melhor do que aquela pessoa que nós éramos ontem. Até nossa próxima aula.